no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao pastor Marcel, também pelo convite, a confiança, e eu creio que Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no Salmos 19, Salmos 19. Quem achou diz amém. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, cada noite repete isso a outra noite. Não há discursos, nem palavra, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol sai dali todo alegre, como noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro muito fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os teus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que a Tua palavra ela é clara, ela é viva e eficaz. Muito obrigado também por cada vida que se encontra neste lugar, cada vida que me ouve nesta noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a entender, a compreender o que este salmo diz, Pai. Eu creio, Deus, que há algo dos céus aqui para nós nessa noite, Pai. Usa a minha vida, sei que sou falho, sou pecador, Pai, mas eu te peço, Deus, usa a minha vida por amor ao nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho meditado, estudado sobre a vida de Davi, não somente sobre a vida de Davi, mas também sobre a fé de Davi, porque eu tenho observado que Davi, sem a fé que tinha, ele não passaria de um homem comum. Então, se Davi foi o que foi, fez o que fez, alcançou o que alcançou, foi porque ele tinha uma fé em Deus, uma fé maravilhosa. E é possível perceber que esta fé que Davi teve foi uma fé reproduzida pelos próprios irmãos, os belemitas, o próprio povo de Deus, com certeza compartilhou com Davi que este Deus, com o seu braço invisível, porém forte, arrancou o seu povo de uma escravidão, e não só arrancou este povo de uma escravidão, mas também fez com que esse povo atravessasse o mar com os seus pés enxutos. Este Deus não só fez esse povo
ser liberto de uma escravidão, como também atravessar esse mar, como também cuidou desse povo no deserto, provendo maná todos os dias. Deus também fez maravilhas no deserto, a ponto de, durante a noite, colocar uma coluna de fogo, durante o dia, uma nuvem, protegendo o seu povo ali no deserto. Deus cuidou tão bem deste povo, a ponto de as roupas, de acordo que o povo ia crescendo, as roupas também iam crescendo, as sandálias iam crescendo. Deus cuidou tão bem deste povo, proveu tão bem para este povo, que de uma rocha saiu água para esse povo beber. E ao tomar esta água, alguém disse: esta água é boa para beber. Deus cuidou tão bem, provou o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, até quando o povo enjoou do maná dado por Deus, Deus foi lá e revelou o seu braço forte, invisível, mas forte, revelou ao próprio Moisés e ao próprio povo de Deus, mandando ali uma chuva de codornas, e ali provendo aquela carne para o seu povo. Este salmo é um dos salmos escritos por Davi. Sabemos que Davi escreveu salmos que apontam para uma fase que Davi viveu em sua vida, em sua caminhada, no meio da sua fé. Davi, ele escreveu salmos que apontavam para um contexto. O Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 63, são salmos que apontavam para o contexto de uma fase de Davi. E é interessante que Davi, neste salmo, este salmo é um pouco diferente. Este salmo não revela nenhuma fase vivida, fixa assim pelo rei Davi. Não tem um contexto fixo para apontar assim. Davi, quando escreveu este salmo, ele estava passando por determinada situação. Este salmo é um pouco diferente. E é interessante que Davi, ele, ouvindo o testemunho do povo de Deus, Davi dá uma resposta para esta história, para essa pregação que ele ouviu do povo. Uma resposta que todo pregador anseia dos seus ouvintes. Que resposta é essa, Josimar? Eu quero este Deus. É todo o anseio de um pregador para os seus ouvintes, é ouvir dos seus ouvintes o seguinte: eu quero este Deus. E Davi, ele não só quis o Deus da história, não, ele quis o Deus da história na sua própria história. Davi não se contentou somente em ter o seu Deus na história dos outros, não. Davi almejou ter o Deus, nosso Deus, na sua história e a nossa história no seu Deus. Quem aqui quer ter Deus na sua história? Levanta a mão. Se você quer, irmãos, eu te digo, Deus é capaz de suprir, de prover, de manifestar o seu poder no meio da sua história. É interessante, irmãos, que Davi, ele escreve este salmo. Este salmo, diferente dos outros salmos, como eu disse, ele aponta para o caráter de Deus. É Davi expressando em poucas palavras quem é o seu Deus. É Davi, em poucas palavras, manifestando, revelando o seu Deus, o Deus que o está sustentando. É como se você recebesse a missão seguinte: escreva, revele para mim em poucas palavras quem é o seu Deus. É como se você, imagine você recebendo esta missão: escreva para mim, revele para mim aonde eu posso me relacionar com esse Deus, o nosso Deus. É como se você recebesse esta missão: revele para mim em poucas palavras aonde eu me relaciono com o nosso Deus. É isso que Davi está expressando neste salmo. Davi está expressando não somente quem é o nosso Deus,
Mas aonde nós podemos encontrar este Deus? Aonde nós podemos nos relacionar com este Deus provedor, esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, esse Deus que salva, esse Deus que cura, liberta? Aonde podemos encontrar? Você já pensou aonde? Você já pensou o que você escreveria? Foi isso que Davi fez nesse salmo. Ele revela o caráter de Deus. Ele revela aonde nós podemos nos relacionar com este Deus. E não é somente em um momento. Não é somente em um dia. O relacionamento que Davi descreve neste salmo é um relacionamento diário. É um relacionamento de todos os dias. É um relacionamento de todo momento. Deus está, através da boca de Davi, nos ensinando que tem como nós nos revelarmos a este Deus. Mas o que é que Davi escreve? Como Davi aproveita as suas poucas palavras? Olha que interessante, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ler de novo. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória a outro dia, e cada noite repete a isso a outra noite. Não há discursos nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam toda a terra. Deus armou no céu uma barraca para o sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, nada pode se esconder do seu calor. Davi está aproveitando as suas palavras, as suas poucas palavras, para dizer que o seu Deus está na criação. O seu Deus está na criação do sol. Davi, ele olha para o sol e lembra do seu Deus. Davi olha para o caminhar do sol, o sair do sol, a descida do sol, o sol se escondendo. Davi olha para o sol nascendo e o sol se escondendo e lembra do seu Deus, o seu Deus criador, o seu Deus que é capaz de criar todas as coisas. É interessante que eu perguntei para umas jovens hoje, quando você olha para o sol, você lembra do quê? E elas disseram, eu lembro de luz, eu lembro de calor, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Davi olhava para o sol e lembrava do seu Deus. Davi olhava para o sol e lembrava que o seu Deus estava presente na vida dele todos os dias. E é interessante, irmãos, que Deus, nós sabemos, Josimar, Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é novo. Isso é lá na escola de batismo, o primeiro estudo da escola de batismo, a criação. Mas é uma coisa você saber que Deus criou todas as coisas. Outra coisa é você entender que a criação aponta para a presença de Deus nas nossas vidas. Quando você olhar para o sol, você vai se lembrar, o meu Deus cuida de mim, o meu Deus está presente nas minhas vidas. Olha que interessante, Davi com certeza leu, com certeza entendeu que Deus sim, lá em Gênesis, ele vai criar o sol. Ele cria o sol, o Criador. Então o sol, mesmo com todo o seu poder, mesmo com toda a sua capacidade, mesmo com todo o seu resplendor de tocar com o seu calor toda a terra, o sol não é Deus. O sol tem um Criador. O sol foi criado. E é interessante, irmãos, que Davi pega algo magnífico, algo esplendor como o sol, e aponta para o seu Deus. Ele pega algo bíblico para lembrar do seu Deus.
ele lê nas Escrituras e traz as Escrituras para dentro, para mais perto dele. Que nós temos que aprender com Davi, irmãos, que ele lê as Escrituras e traz as Escrituras para perto. É interessante, irmãos, que, claro, que nós não podemos fazer como a Igreja Universal do Reino de Deus, que constituiu uma arca da aliança, e fez esta arca rodar todo o Brasil. Ela passou em todos os estados do Brasil e voltou para o templo de Salomão. Claro que nós não precisamos cair nisso. Não é esta manifestação da palavra de Deus que nós precisamos. Estou falando da criação. Eu estou falando do sol, das estrelas, das árvores, das montanhas, das águas, dos pássaros, dos peixes. De tudo que Deus criou, lembra o seu Deus. Então é mentira que você está sozinho. É mentira de Satanás que você está sozinho no meio das suas lutas. É mentira de Satanás que a presença de Deus só está em um momento. Deus está no meio de nós. Deus está manifestando a sua glória. E a glória de Deus é para dizer que Ele está presente nas nossas vidas. Ele está conosco. É interessante, irmãos, que o sol faz Davi lembrar do seu Criador. Talvez Davi poderia estar no deserto. Talvez Davi poderia estar passando por um momento difícil. Talvez Davi poderia estar passando, eu estou sem ninguém. Aonde eu vou procurar socorro? Aonde eu vou procurar amparo? Aonde eu vou me descansar? Talvez Davi não tinha o acesso à Bíblia como nós temos. Naquele momento, talvez Davi, quando fugiu de Absalão ou do próprio Saul para o deserto, ele não carregou a Torá, o Pentateuco, os livros históricos, não, talvez não. Mas Davi carregou o sol. Davi lembrou da criação, entendeu? O meu Deus está comigo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Esse Deus está com você todos os dias. Todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela solta para o coração de Davi, para a mente de Davi. Ela governa, ela arranca o medo de Davi, ela arranca a ansiedade de Davi, ela arranca a tristeza de Davi, usando um magnífico detalhe, o sol, o aparecer do sol, o cair da noite, o anúncio de outro dia. Davi está dizendo que todos os dias o meu Deus está cuidando de mim. Nós precisamos alcançar esta fé, irmãos. Nós precisamos entender quantas pessoas, irmãos, nas igrejas, adoram a Deus, mas vivem dentro de casa, no trabalho, como se Deus não existisse. O maior pecado nosso é adorar a Deus na igreja e viver lá fora como se Ele não existisse. É o maior pecado da igreja. É eu sair daqui e amanhã eu viver uma vida achando que esse Deus está longe de mim. Esse Deus está perto. Se você meditar, estudar sobre a fé de Davi, Davi cultua um Deus de perto, irmão. Ele trouxe, esse Deus solta das Escrituras. E é interessante, irmãos, que Davi, ele glorifica a criação do próprio Deus, como eu disse. Ele não glorifica a criação do homem, nem a imitação do homem. Davi não. Davi, ele é diferente do próprio povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, leram nas Escrituras que Deus fez uma coluna de fogo para cuidar dos primeiros, do povo lá de Israel. Os judeus, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma
festa chamada a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. E em vez de eles, poderiam até fazer a festa, mas em vez deles adorarem ao Deus, lembrar do cuidado de Deus lá no passado, e adorar, e a se prostrar, e a dizer como Davi, eu quero este Deus, eles fazem o contrário. Eles vão e colocam os candelabros, que tinha 25 metros de altura, e acendiam as tochas em cima daqueles candelabros, querendo representar o cuidado de Deus. Eles pegam a Bíblia e provocam uma idolatria, a ponto de eles pensarem, eles idolatrarem tanto aquela festa, de pegar e colocar aqueles candelabros de 25 metros de altura e fogo em cima, entender que Deus tinha cuidado do seu povo, uma representação que Deus tinha cuidado do seu povo ali no deserto. Mas chega um dia que Jesus entra nesta festa. E Jesus entra nesta festa e vê esta festa bonita. Imagina vários candelabros, várias coisas altas de 25 metros e fogo em cima. Imagina a luz que estava naquele lugar. E eles idolatrando aquilo. E Jesus, ele entra nesta festa e ele declara em João capítulo 9: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eles preferiram continuar com a sua festa do que buscar a Jesus. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu estava na criação. Eu ajudei a criar todas as coisas. Eu estava desde o início. Jesus, para provar que ele era o Criador, irmãos, ele prova, ele não precisa, mas ele prova. Ele pega aquele cego de nascença, irmão. Se você estudar, nenhum cego de nascença havia sido curado. E Jesus, ele cospe na terra e faz lodo ali com a saliva dele, com a terra, e passa nos olhos do cego. E eu fiquei meditando, por que Jesus, ele cospe na terra? Porque o homem foi feito do pó da terra. E Jesus cria aquela visão. É como se Jesus estivesse declarando: eu sou o Criador. Eu estava lá. É como se Jesus estivesse revelando: eu estava lá, criando não só o sol, criando não só as estrelas, mas criando o homem. E ele cria a visão daquele cego. Então Davi, ele pega no seu salmo e está dizendo: quer encontrar o meu Deus? Olhe para o céu, olhe para o sol, olhe para o firmamento, olhe para as estrelas. Irmãos, com Davi o ateu perdia de carroçada. Com o ateu, Davi não ia precisar procurar uma doutrina na Bíblia, não. Davi só ia falar para ele: olhe para o sol, olhe para aquilo que Deus criou. A criação de Deus, irmãos, é uma das formas de nós nos relacionarmos com esse Deus. Quantas das vezes, irmãos, nós passamos por momentos que parece que nós estamos sozinhos. As doenças da alma é por causa da solidão, da falta de provisão. É porque a alma está de pessoas que estão doentes, é um engano de que você está sozinho. Mas o que Davi aqui está entendendo, ele está sozinho, mas ele não está sozinho. Ele olha para aquilo que ele tem. Ele revela o seu Deus, ele se fortalece no seu Deus com aquilo que ele tem. Irmãos, é interessante que Davi, ele vai revelar a segunda coisa de como nós podemos encontrar este Deus. E é claro que é por meio da sua palavra. Ele vai dizer: então a terra tremeu
Desculpa. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Davi está olhando para aquilo que ele tinha, que era a sua Bíblia, e entendendo a lei do Senhor nos dá novas forças. A palavra de Deus, irmãos, quer ter um encontro com Deus, leia a Bíblia. Quer se sentir mais perto de Deus, leia esta palavra, irmãos. Quer renovar as suas forças, irmãos, leia esta palavra. Infelizmente, irmãos, houve uma pesquisa e nunca se ouve tantas Bíblias. Nós temos acesso a todas as Bíblias. Eu estou com 3 Bíblias aqui abertas, e uma ali, 4. Mas está crescendo o número de pessoas que não leem a Bíblia. Aumentou a quantidade de Bíblia, a facilidade na linguagem, na interpretação, Bíblia no celular, Bíblia no computador, mas também está aumentando o número de pessoas que não leem a palavra de Deus, que não meditam na palavra de Deus. Está aumentando o número de pessoas, irmãos. É raro você encontrar alguém e dizendo este versículo, eu estava lá no meu quarto, eu li este versículo falou comigo. É raro, está crescendo o número de pessoas que não leem a palavra do Senhor. E Davi está dizendo que a lei que representa aqui a palavra de Deus, ela dá novas forças. Quer encontrar força para a caminhada, lê essa palavra. Interessante que estava conversando com uma pessoa essa semana passada e contando para ela sobre a minha vida. E no meio da história eu falei para ele que eu pregava o evangelho, que tinha uma célula na minha casa. Mas no meio ali da minha história, no meio da minha conversa, e eu falei com ele que muitas das vezes a vontade de parar, de sentar, é de só ouvir, é de não pregar, é de não, sei lá, de fazer como muitos cristãos fazem, não se envolver com outra coisa. Mas essa pessoa que não me conhece direito virou e falou assim: isso tem te sustentado. É isso que tem te sustentado. É exatamente isso que você quer parar que tem te sustentado. E eu saí dali tão animado, eu saí dali tão grato a Deus, porque não é a pregação aqui, mas é a leitura da palavra de Deus na minha casa. Eu me lembro que muitas das vezes, irmãos, eu estava passando por luta dentro de casa, e a minha vontade era voltar para aquele caminho lá de onde eu saí. Eu pegava essa Bíblia, irmãos, eu olho para ela e vejo que ela é a bacia das lágrimas. Quantas das vezes, irmãos, eu chorei e choro em cima dessa palavra. Uma palavra, um versículo. É o que Davi tem para se encontrar com o seu Deus, irmãos. Davi não está ainda atrás de nenhum profeta. Davi, você não vê Davi colado em Samuel. Você não vê Davi dependente de Samuel. Não que você não precise de alguém, amém? Nós precisamos de amigos, de pessoas de Deus. Mas o que Davi tem, ele encontra Deus na sua palavra. Ele não só encontra Deus na sua palavra, ele encontra renovo na sua palavra. Ele encontra novas forças na sua palavra. Ele encontra novas visões na sua palavra. Ele encontra o seu Deus na sua palavra. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, Davi que escreve. Você vai ver, irmãos, que Davi, ele é alguém que aproveitou esta Bíblia que você tem aí na sua mão.
Ele quis que esta palavra soltasse para dentro do seu coração. Ele entendeu que isso dava renovo para ele. Pergunta para o seu irmão: você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na Bíblia? A Bíblia é o único livro, irmão, que não é feito para ler. Ele é feito para ler e meditar. Esta palavra que sustentou Davi, ela sustentou Jesus. Ela sustentou a vida de Paulo. Ela sustentou a vida de Tiago. Ela sustentou o escritor dos Hebreus. Ela sustentou a vida de João. Ela sustentou os pais da fé. Ela sustentou a geração passada. Ela que vai sustentar a sua vida. É ela, irmãos. Davi está revelando: os ensinos do Senhor são certos e se alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros, iluminam a nossa mente. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos passando por um momento de confusão de pensamentos? Quem aqui já nunca se perdeu no meio dos seus pensamentos, no meio dos seus sentimentos? Quem nunca aqui se abalou no meio das suas lutas? Mas Davi entendeu que os ensinos do Senhor, eles são certos, são claros, iluminam a mente. A palavra de Deus, irmãos, é a única coisa que pode arrancar a incredulidade da sua mente. A palavra de Deus é a única coisa que pode blindar os ataques de Satanás na sua mente. É o capacete da salvação. É a palavra de Deus. É interessante que Davi vai dizer: os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. É a palavra de Deus que alegra o coração do homem, irmãos. Quantas pessoas estão buscando a alegria do coração, a alegria interior, estão, infelizmente, nada conta, dependente de remédios, dependente de pessoas. Às vezes eu fico triste quando alguém depende muito de outra pessoa para se alegrar. Porque um dia esta pessoa que você apoia a sua alegria, ela vai partir. Um dia esta pessoa que você deposita a sua fé de coração, a sua alegria, nada contra, irmão, nós temos que ter. Mas um dia esta pessoa que alegra o seu coração, ela vai partir. E aí? Davi está dizendo: o temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Davi, ele entendia, encontrava Deus na sua palavra, entendia que os julgamentos do Senhor são justos. Davi entendia que quem falava a verdade para a vida dele não era o homem, não era qualquer um, era a palavra de Deus, era a palavra do Senhor. Interessante, irmãos, que Davi não só revela onde nós podemos encontrar este Deus, mas também revela o que acontece conosco quando nós encontramos esse Deus. O que acontece conosco quando nós encontramos esse Deus maravilhoso? Ele entende. Os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro. Ele ainda está falando da palavra de Deus. Até mesmo que o ouro mais fino são mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Olha como Davi olha para a palavra de Deus, para a lei de Deus. Entende? Não é pesado. Pelo contrário, é o que tem sustentado a minha vida, é o que tem dado sentido. Nada mais pode me alegrar do que a palavra de Deus. É o que Davi está dizendo. O ouro, o dinheiro, ele tem mais prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, do que nos ouros que ele tinha.
Ele tem mais prazer na palavra de Deus, na meditação, no Deus da palavra, do que na riqueza. Quantas das vezes, irmãos, nós perdemos este sentimento de Davi. Davi não está trocando a sua palavra por nada. Davi está comparando, olhando para o seu ouro, olhando para o seu tesouro, olhando para aquilo que ele tem e comparando a palavra de Deus, a lei do Senhor, a presença de Deus na minha vida vale mais. Eu sou mais forte porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Eu sou mais próspero porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. A prosperidade que eu tenho não é o ouro que eu tenho, e sim a palavra de Deus no meu coração. É o que Davi está dizendo. E ele sabe que quando nós encontramos este Deus na sua criação e na sua palavra, acontecem benefícios para nós, irmãos, para a nossa alma, para o nosso coração. A primeira coisa que acontece quando você encontra este Deus, todos os dias, não é só no culto, é todos os dias. Porque imagine como seria o nosso culto se você pensasse todos os dias que você estava todo o dia inteiro se relacionando com este Deus. Imagine como seria o nosso culto se você viesse para cá cheio. Porque eu aprendi desde quando eu comecei aqui que culto não é para receber, e sim para dar. Imagine, irmãos, se nós entrássemos para esta igreja, para a porta desta igreja, com a certeza de que Ele esteve presente todos os dias, a cada momento, que assim como o sol aparece todos os dias. Imagine você acordar, você passar segunda, terça, quarta, todos os dias. Este Deus está comigo. Imagine como seria o nosso culto. Davi está dizendo, olha o benefício de ter essa presença de Deus. Porque quem pode ver os seus próprios erros, irmão? Poucas pessoas conseguem ver os seus próprios erros. Muitas pessoas só veem os seus próprios erros quando estes erros agridem a sua própria imagem. Muitas pessoas só reconhecem o seu próprio erro quando ele vai tirar vantagem até em reconhecer o seu próprio erro. Davi está dizendo aqui que quem revela os próprios erros é Deus. É a palavra dele, é a criação. Coisa gostosa é ser corrigido pela sua palavra. Quem já foi corrigido pela palavra de Deus aí? Levanta a sua mão. Davi entende, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitais que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita. Davi está entendendo, irmãos, que quanto mais Deus está próximo dele e ele está próximo de Deus, mais Davi reconhece a sua miséria. Quanto mais você reconhecer que você é pecador, que você não merecia, que você precisa dessa presença, aquilo que Paulo entendeu, o amor de Deus me constrange. O amor de Deus nos constrangia, Davi também está constrangido pela presença de Deus. Este Deus criador, que está na criação, que está na sua palavra, constrange Davi a ponto dele se arrepender. A maior evidência de que Deus tocou nas nossas vidas e está nas nossas vidas é o arrependimento de nossos pecados. Não é pular, não é gritar, não, é o arrependimento. Quando você entendeu que Ele viu o seu pecado, quando você entendeu que Ele sabe aonde você errou, quando você
dobra o seu joelho na presença dele, mas você sabe que você é indigno de estar na presença dele. É o que Davi está revelando. Andar com este Deus, conhecer este Deus todos os dias. Todos os dias eu entendo que eu preciso de perdão. Davi, ele ora por algo interessante, até para os pecados que ele não cometeu. Isso aqui revela que Davi entendeu quem Deus é. Deus é santo, santo, santo. Isso aqui revela que Davi entendeu que este Deus, ele é bondoso, misericordioso, provedor, mas ele é santo. Ele não tem nenhuma ligação com o pecado. Então, conhecer esse Deus, estar com esse Deus todos os dias, automaticamente você vai acabar como Davi acabou, lá no chão, de joelhos, prostrado, entendendo: Deus, eu sou pecador. E Davi entende que os pecados que ele sabe que ele cometeu, Davi entende que os pecados que ele percebe, ele ora a Deus para que estes pecados que ele está vendo, que ele está cometendo, Davi pede para livrar ele. Davi olha para os seus pecados que ele percebeu: eu pequei contra Deus, livra-me deste pecado. Porque Davi sabe que se ele continuar pecando e vendo o seu pecado contra Deus, ele vai ser levado a uma desobediência a Deus. Isso que Davi está dizendo na King James, Davi vai dizer assim: livra-me do orgulho. Porque o nosso orgulho, irmãos, faz nós pensarmos que Deus não está de acordo com o nosso pecado. O nosso orgulho consegue endurecer o nosso coração a ponto de entender que Deus não está preocupado com este pecado que você sabe está cometendo. Davi está dizendo que este Deus, o relacionamento com este Deus, ele traz cura para a sua alma. Uma alma orgulhosa, irmãos, é uma alma enferma. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa desobediente. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não consegue crescer em Deus. Que Deus nos livre do orgulho. Então, este Deus, irmãos, Ele quer cuidar de você todos os dias. Se você entender que você pode e vai relacionar com esse Deus todos os dias, você vai ver os frutos desse relacionamento. Fique de pé, irmãos, que eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei, Jesus, que muitas das vezes queremos, ó Pai, que a sua palavra, Deus, ela vibre a tua igreja. Mas eu sei, Deus, que a tua palavra, ela tem o poder, meu Pai, de trabalhar neste silêncio. O meu desejo, meu Pai, é que os irmãos saiam daqui, meu Pai, podendo meditar neste salmo. E assim como falou meu coração, possa falar o coração dos meus irmãos. O meu desejo, meu Pai, é que eu sei que o teu Espírito Santo, que parece que o relacionamento estava vindo da criação para a alma, mas quando nós lemos este salmo, nós entendemos, é a alma de Davi louvando o Criador e o Deus da palavra, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, Senhor, que pessoas aqui possam ter prazer na tua palavra, que pessoas aqui possam encontrar amparo na sua palavra, Senhor. Uma palavra simples, ó Deus, que seja uma palavra simples, mas reveladora. Pai, que no nome de Jesus, que pessoas aqui, meu Pai, não se contentem
atentam, ó Deus, com Deus na história dos outros. Que pessoas aqui, meu Pai, saiam decididos, meu Pai, a ter um relacionamento diário com o Senhor. Meu Pai, que pessoas aqui, meu Pai, que estão talvez se sentindo sozinhas no meio da caminhada, meu Pai, possam olhar para o sol e entender: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está perto de mim, Ele se revelou a mim. Que pessoas, meu Pai, possam ter a sua alma renovadas, fortalecidas, ó Pai, no Senhor, no poder que há na Tua palavra, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, este relacionamento que esta pessoa está buscando com Deus produza arrependimento, produza conversão, produza quebra de orgulho, meu Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, meu Pai, ser alegres, que o nosso coração, meu Pai, estejam alegres no Senhor, e nós podemos sim, meu Pai, declarar não somente porque está escrito, mas porque nós vivemos. A alegria do Senhor é a nossa força, meu Pai. Que no nome de Jesus, que pessoas possam sair, meu Pai, deste entendimento, meu Pai, de que o Senhor é somente um Deus de longe, o Senhor também é um Deus de perto, o Senhor é um Deus que cuida, meu Pai. Que nós podemos perceber este cuidado de Deus. A minha oração é que esta alma sinta o cuidado do Senhor, a minha oração é que esta alma sinta o renovo do Senhor, a minha oração é que este coração, esta mente, meu Pai, possa sim, ó Deus, sair da incredulidade, Pai. Que no nome de Jesus eu oro, Senhor, derrama a Tua graça, Pai, derrama, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que uma das evidências do Teu Espírito Santo é sim ter prazer na Tua lei, ter prazer na Tua palavra, Pai, e ter prazer na criação. É para isso que o Senhor colocou o Teu Espírito dentro de nós. A Tua palavra diz que Deus é Espírito, meu Pai. Que no nome de Jesus, eu sei, meu Pai, que o Teu Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, Pai. Que no nome de Jesus, derrama a Tua graça, Pai, derrama o Teu favor sobre nós, e muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus, palavra abençoada no nosso coração. Deus abençoe a vida do nosso irmão Josimar, em nome de Jesus. Irmãos, tem uns avisos aqui. Domingo pela manhã nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, amém? Estamos estudando o livro de Gálatas. Agora entramos no capítulo 4 de Gálatas, domingo pela manhã. Vem para cá, 8h45 estamos aqui orando, buscando ao Senhor. 9 horas em ponto, inicia, 10 horas em ponto, 10h05 no máximo encerra. Então, todos vocês venham para cá. Domingo à noite também tem culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos juntos adorando ao Senhor. Segunda, terça e quarta da semana que vem, nós teremos relógio de oração. Amém? Semana da Santa Ceia. Por que eu vou fazer segunda, terça e quarta? Quinta-feira é feriado, vou deixar os irmãos aí tranquilos. Então, segunda, terça e quarta, nós teremos relógio de oração de 6 da manhã até meia-noite aqui na igreja. Amém? Quero contar com vocês, colocando o nome aí no relógio de oração, estando aqui orando com a gente em nome de Jesus. E eu creio que vai ser uma semana poderosa. Quinta-feira que vem não haverá culto. Amém? Por quê? Desfile de 7 de setembro, né? As famílias desfilam, os filhos, né? E o Instituto também, Reviver, vai desfilar no dia 7. Então, não haverá culto na quinta que vem. Mas a partir da outra quinta, nós estaremos ministrando aqui a Quinta Amarela, né? Falando aí de suicídio, depressão, todo esse mês amarelo aí que combate ao suicídio. Então vai ser bênção esse tempo na presença do Senhor. Então corre para cá em nome de Jesus, amém? E também, irmãos, nós estamos prestes a inaugurar o quartinho de oração. São 2 quartinhos ali para a glória de Deus, já estão com piso e tudo prontinho. Depois vocês podem passar lá para ver. Só falta agora colocar a parte elétrica, vai pintar, já encomendei os móveis, vai ficar bonitinho ali para a glória de Deus. Nós teremos um lugar reservado para buscar o Senhor e vai ser muita bênção em nome de Jesus. Amém? Depois, se os irmãos quiserem, vai lá conhecer em nome de Jesus. Amém? Quero cumprimentar nosso irmão Jim. Jim, Deus abençoe.
né, está nos visitando, seja sempre bem-vindo aqui, que a bênção de Deus seja sobre você, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Meu querido Amauri vai agradecer ao Senhor e vai dar a bênção apostólica aqui, e eu vou estar lá na porta te esperando para te dar um abraço. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, Deus, mais esse momento de ouvirmos a Tua palavra, Deus. Que os Teus filhos, Deus, possam voltar para os seus lares, cheio da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo. Amém? Estenda suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Que a bênção do Senhor, Deus, a bênção do Pai Todo-Poderoso, a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus.